Gente, boa tarde, estão ouvindo? Alô, alô? Ai, todo mundo sai, né? Estão ouvindo? Alô? Sim, sim, estamos ouvindo, professor. Gente, vamos continuar então, né? A gente está falando hoje de pelve e de fêmur, tá? As noções de pelve e de fêmur. Então, na pelve, a gente vai ter, né? Quase todas as lesões da pelve, elas são mais benignas, mais estáveis. Ainda bem, né? Porque quando a lesão da pelve ela é muito grave, é instável, é muito grave, normalmente é um paciente de acidente grave, né, um politraumatizado, paciente de alta energia, tá? Então, as fraturas de pelve, elas correspondem a mais ou menos 3% das fraturas de esqueleto, a incidência baixa, né? Quando o paciente é politraumatizado, né, aquele paciente, digamos, acidente automobilístico, ele fez uma lesão abdominal, uma lesão neurológica, né, uma lesão às vezes de vias urinárias, por exemplo, ele pode ter também, né, grande chance de ter uma lesão óssea no aparelho locomotor. Então, mais ou menos 25% de politrauma, né, tem lesão óssea. Raramente acontece na criança. Por quê? Porque a pelve na criança ela é mais mole, ela tem muita cartilagem, ela é mais elástica. A gente vai ver isso, né? A gente vai falar alguma coisa na parte de ortopedia sobre criança, doenças da criança. Vocês vão ver a pelve da criança, ela tem muito mais cartilagem do que a do adulto, né? Então, conforme eu falei, quase todas as fraturas da pelve elas são estáveis. O que é estável? São melhores. São aquelas que, por exemplo, se eu fizer um tratamento conservador, um repouso, ela pode curar, né? Agora, quando ela é instável, aí sim é o problema maior. Tá bom? Então, ó. Então, ó, quando é instável, né? São normalmente acidentes de alta energia, acidentes, né, na nossa vida moderna, acidente automobilístico, acidente motociclístico, de moto, motociclístico, quedas de grande altura, esmagamentos, né? A gente vai ter que aprender um pouquinho o tipo de fratura, como a gente trata e complicações. Pensa bem, a pelve protege quem? Bexiga, protege uretra, protege o plexo lombo-sacral, né? É muito difícil, às vezes, a gente reduzir anatomicamente uma pelve, aí pode consolidar, ela pode ficar fora do lugar um pouco. É mais fácil reduzir um osso, por exemplo, como um húmero, do que reduzir uma pelve, né? A biomecânica da pelve envolve 5 ligamentos. Ó, eu vou voltar ali, ó. Aqui eu estou olhando uma pelve pela frente, ó, e aqui por trás. A pelve, ó, tem a nossa pelve tem o ilíaco direito, ó, ilíaco direito, ilíaco esquerdo, o sacro tá aqui, ó, e aqui o cóccix. Essa pontinha aqui é o cóccix, né? É claro que esses ossos são unidos por ligamentos, evidentemente. E existem estruturas nobres passando aqui na pelve, órgãos, né? Vasos, nervos, estruturas nobres. Esses ligamentos eles vão dar estabilidade à pelve, tá? Olhando pela frente, vocês vão ter que gravar assim 5 ligamentos, porque a pelve depende de 5 ligamentos para ficar estável. Então, por exemplo, entre a região sacra, aqui está o sacro, e aqui o ilíaco, na parte anterior, tem isso aqui, ó. É chamado ligamento sacro-ilíaco anterior. Se olhar por trás, entre a região sacra e a região
e do ilíaco esquerdo e ilíaco direito, olhando por trás, tem um ligamento aqui, ó, sacro-ilíaco posterior. O ligamento mais forte do nosso corpo humano é esse aqui, ó. É o sacro-ilíaco posterior, mais forte. Se eu pegar aqui, ó, o processo transverso VL5, que é a quinta vértebra lombar, tem um ligamento aqui, ó, que vai até, fraco até, vai até o tubérculo ilíaco. Isso aqui, ó. Vou chamar ligamento ilio-lombar. Se eu pegar o ligamento que vai do sacro até a espinha isquiática, aqui, ó, sacro espinhal, isso aqui, ó. Isso aqui é espinha isquiática. Isso aqui é ligamento sacro-espinhal. E se eu pegar o ligamento que vai do sacro até a tuberosidade isquiática, é a chamada ligamento sacro-tuberal. Portanto, nós temos 5 ligamentos. Vou ter que gravar, ó. Ilho lombar, sacro-ilíaco anterior, sacro-ilíaco posterior, sacro-tuberal, sacro-espinhal. Tá? Sacro-ilíaco anterior, sacro-ilíaco posterior, sacro-tuberal, ilho lombar, ó, no processo transverso de L5 até o tubérculo ilíaco. Isso aqui, ó, ilho lombar, olhando por trás. Sacro-espinhal, sacro-tuberal. A disposição das fibras, eles levam em consideração na biomecânica. Ó, as fibras do ligamento sacro-espinhal, elas são quase que horizontais. Ó. As fibras do ligamento sacro-tuberal são quase que verticais. Tudo isso, quando faz-se um estudo da biomecânica, ele leva em consideração a disposição das fibras, aquela direção que as fibras seguem. Aqui o forame obturatório, com a membrana obturatória, aqui o acetábulo, o fêmur fica aqui, né? Acetábulo do lado esquerdo aqui, ó, o fêmur fica aqui, forames sacrais, tá? Então, aqui ele representou os 5 ligamentos, tá? Ó, sacro ilíaco anterior, número 2 aqui, ó. Sacro ilíaco posterior, ligamento mais forte do nosso corpo. Aqui, ó, número 4, sacro espinhal. As fibras são mais horizontais. Sacro tuberal, as fibras são mais verticais. E o ilho lombar. Como é que é o nome dessa parte aqui da frente? Ó, forame obturatório. Ó, e aqui, como é que é o nome disso aqui? Sínfise púbica, né? Na frente da gente aqui, a bexiga está logo atrás. Como é que é o nome disso aqui, ó? É a região sacro-ilíaca do lado esquerdo. Isso aqui, ó. Região sacro-ilíaca do lado direito. Isso aqui é o sacro. Isso aqui é o cóccix. A abertura superior da pelve, ó. A gente olhando a pelve, a nossa pelve ela é oblíqua, na verdade. Aqui, a gente falando de biomecânica, ele está mostrando aqui a disposição das fibras, ó. O ligamento que é sacro-tuberal, que é esse aqui, ó, sacro-tuberal, isso aqui, ó, ele tem as fibras praticamente verticais. Aí ele está mostrando aqui, ó, o ligamento sacro, o sacro espinhal, ele tem as fibras praticamente horizontais. Aqui é a sínfise púbica. E aqui o ligamento mais forte do nosso corpo, que é o quê? É o sacro ilíaco posterior, do lado direito e do lado esquerdo.
Isso aqui que a gente pergunta em prova, mecanismo de lesão. Rotação externa, o livro aberto, rotação interna, o alça de balde e cisalhamento vertical. Ah, o que que é isso? É assim, ó. Vou voltar, tá? Mecanismo de lesão. Se você tiver um trauma de anterior para posterior, imagina que você está sentado no banco da frente do carro, teve uma colisão. Aí o trauma foi de anterior para posterior. O que aconteceu? A pelve, ela abre, ó. A energia começa anterior e continua e vai até a região posterior. Então, eles chamam de livro aberto. Isso aqui cai, tá? Eles chamam de livro aberto. Isso aqui, ó. Livro aberto. É uma rotação externa. Se a energia, isso é livro aberto. Começa com a síntese pública e a lesão chega à região sacroiliaca, que está na parte posterior. Se, ó, isso aqui é um fixador externo, colocado tratando uma lesão em livro aberto. A síntese pública está um pouquinho aberta. Se a síntese pública tiver mais do que 2,5 centímetros aberta, isso é indicação de cirurgia. Aqui ela está mais ou menos com 1 centímetro, né? Ainda ficou um pouquinho aberta. Tá, livro aberto. Isso aqui é o fixador externo, que vocês vão ver. Isso aqui é uma compressão lateral. Imagina que o paciente, por exemplo, tenha sido esmagado. Sofreu uma compressão lateral. De lateral para lateral. Eles chamam, ó, rotação interna ou alça de balde. Tá? Uma parte da pelve tende a entrar em relação a outra parte da pelve. Tá? E esse terceiro mecanismo aqui, ó, é o que eles chamam de cisalhamento vertical. Ah, o paciente caiu com a perna esquerda no chão. Sofreu uma força axial aqui, ó. Então, o que acontece? Ele fez um cisalhamento vertical, que é normalmente por queda. Então, gravem que a gente pergunta na prova, né, os 3 mecanismos. Livro aberto, alça de balde e cisalhamento vertical. Tá? Livro aberto, alça de balde, que é aquele de lateral para lateral, e cisalhamento vertical. E o raio-x também a gente pergunta, porque o raio-x simples, ele tem 3 posições. Evidentemente, quando a gente estuda uma pelve, a gente tem que fazer tomografia computadorizada. A gente não vai aceitar só um raio-x. Ah, o paciente tem uma fratura de pelve, você tem que fazer tomografia computadorizada, tem que ter uma reconstrução da pelve, para ter o diagnóstico, né, de toda a pelve. Mas o raio-x simples ajuda muito, né? Como sempre, né? Então, a P, inclinação podálica e inclinação cefálica. Vocês vão ver como é que é. Então, aqui, ó. AP, ó. Ó, o paciente com uma pelve, ó, uma grande abertura da síntese pública, uma lesão posterior aqui, ó, na sacroiliaca do lado esquerdo, ó. Eu já percebo aqui uma lesão posterior. Simplesmente no raio-x, ó, panorâmico, né? AP, ó, da bacia, ó, um AP. Simplesmente um AP, antro posterior, ó. A ampola tá aqui, ó. O filme tá aqui, ó. AP, tá? E uma incidência que eles chamam de inclinação para o pé, ó. Na inclinação para o pé, como a nossa pelve é oblíqua, você vê toda a abertura superior da pelve aqui, ó. Por quê? Eu inclinei a ampola, ó, de 40 graus aqui, 45 graus para o pé, ó. O filme tá aqui, ó. Na mesa, né? O filme tá aqui atrás. A ampola foi inclinada, a gente vê a abertura superior da pelve. Por essa incidência, inclinação podálica, a incidência de entrada da pelve, que eles chamam de outlet, a gente vê que a síntese pública está toda aberta aqui, ó,
E a gente vê que a sacroiliaca desse lado tem um desarranjo aqui, né? Esse lado aqui não, mas do lado direito tem um desarranjo. Aqui, ó, já é o contrário. O que ele fez? Ele girou a ampola para a cabeça, inclinação cefálica, de 40 a 45 graus. O filme está aqui atrás, né? Então ele vai estudar a pelve, uma saída da pelve. Ele vê a pelve basicamente de frente. Lembrar que a nossa pelve aqui está a crista ilíaca da gente, né? Ó, aqui, ó, nossa pelve ela é meio oblíqua, né? Se você olhar a pelve no AP, ó, se a gente olhar a pelve aqui no AP, ó, quando eu faço a incidência assim, antero-posterior, a minha pelve ela é oblíqua, na verdade, ó. A abertura superior da pelve está aqui, mas não está igual se eu inclinar um ampola para o pé. Ó, quando eu inclino a ampola para o pé, eu vejo toda a abertura superior da pelve, né? É claro que toda a pelve tem que ter um estudo de tomografia, né? Ó. Esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Esses cortes, esse aqui é o lado direito e esse é o esquerdo. Esse aqui é o lado direito, ó, é o esquerdo, tá? Aqui uma reconstrução da pelve. Eu vejo que os ramos, aqui está o pubis, ramos, aqui está o isco, que é aquela tuberosidade grande que fica atrás. São ramos isquiopubianos, ó, eles estão lesados aqui, ó. A tomografia dá para ver, aqui está lesado. Aqui um pedacinho da espinha esquiática, o fêmur acetábulo, né? A sacroiliaca do lado do esquerdo, a sacroiliaca do lado direito está normal, a sacroiliaca do lado esquerdo está com desnivelamento aqui, ó. Ó. Quando a gente faz esse corte aqui, isso aqui é uma reconstrução, né? Tridimensional. Isso aqui é um corte transversal, em que a gente vê que a sacroiliaca desse lado aqui, ó, tem um desarranjo, né? Aqui, ó, aqui é o ilíaco, né? Aqui o sacro. É claro que o paciente, quando chega, ele chega às vezes com o bembo mais curto que o outro, um paciente instável, um paciente grave, com lesão de pelve, ó, de rotação, né, de giros rotacionais, deformidades, às vezes a fratura exposta. Quando quase todas as lesões de pelve, elas são estáveis, são benignas, são de tratamento conservador. Mas quando ela é instável, é muito grave, sangra muito. Então, você puxa a pelve do paciente, a pelve ela é mole, ela vem na tua mão, né? Tyle fez uma classificação assim, A, B e C, uma classificação mais resumida, acadêmica, em que A é estável. Então, a maior porcentagem da lesão da pelve é estável. É tipo A. Tipo B, quando tem uma instabilidade rotacional, mas a parte vertical está íntegra. Por exemplo, tipo B, o que aconteceu? Tipo B, ó. Vou voltar aqui atrás para vocês entenderem. Tipo B, você tem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Você tem uma instabilidade rotacional, quer dizer, foi feita aqui uma rotação externa, está provocando isso aqui. Mas a parte vertical está íntegra. No tipo C, ó, tanto a parte rotacional quanto a parte vertical, elas estão lesadas. É um tipo mais grave. Então, tá, dividiu assim. Ó, por exemplo, lesão livre aberto.
ele tem uma instabilidade, ó, como essa aqui, uma instabilidade rotacional e uma estabilidade vertical, né? O tipo C, por exemplo, aquele cisalhamento vertical, tem uma estabilidade rotacional e vertical também. A pelve está toda mole. Tá? Classificação, a gente vai envolver fraturas simples, ó, aquelas mais estáveis. Eu fiz só um arrancamento da espinha ilíaca canto superior. Eu fiz só uma fratura da tuberosidade isquiática. São lesões mais simples, né? No tipo B, eu tenho uma lesão do anel pélvico mais complexo um pouco. Por exemplo, fratura do ilíaco. O ilíaco é um osso que sangra muito. É um paciente que tem que ser internado, tem que ser realizado exames, ele pode precisar de uma transfusão sanguínea. Fratura dos ramos isquiopubianos, né? Elas sangram também, fratura do sacro. Lembrar que sacro e cóccix tem o quê? Tem nervos ali associados a sacro e cóccix, né? Isso aqui, ó, é uma síntese pública um pouco aberta, ó, em torno de 1,5 cm, 2 centímetros, ó. Uma fratura nesse ramo aqui, ó, isquiopubiano, desse lado de esquerda, direito. Aqui também ramo isquiopubiano do lado direito, esquerda, aliás. Aqui, ó, uma proeminência que parece uma fratura. Essa disjunção da síntese pública, se tiver menos do que 2,5 centímetros, pode ser até feito um tratamento conservador. Aqui é sacro ilíaco do lado direito, aqui é sacro ilíaco do lado esquerdo. Agora, quando a fratura é grave, né, assim, é instável, ela altera a integridade do anel pélvico. Então, o que acontece? São aqueles pacientes que chegam no pronto-socorro com desnivelamento, por exemplo, uma perna tá mais curta do que a outra. Olha. A patela está aqui, ó, esse lado esquerdo está aqui, ó. Quer dizer, essa pelve está toda desarranjada aqui, né? Ela subiu. A crista ilíaca está num nível diferente do outro lado, ó, né? Então, esse lado esquerdo sofreu uma lesão importante, instável. Se eu colocar a mão aqui no joelho desse paciente e puxar o joelho, a pelve vem junto. É um paciente que vai sangrar muito. E quase sempre é um paciente multidisciplinar, quer dizer, é um paciente que tem que ser a cirurgia geral. Eles vão fazer uma laparotomia para ver se tem lesão de baço, de fígado, de alça. Às vezes tem lesão neurológica, que o neurocirurgião vai ter que atuar. Às vezes até o urologista tem que ver alguma coisa de vias urinárias. É um paciente complexo. Aquilo que a gente estava falando, ó, a instabilidade, ela pode ser rotacional, ó, livro aberto, alça de Bowles. Pode ser vertical, né? Quando a gente tem estabilidade rotacional e vertical, evidentemente a pelve é muito grave, não é? Aqui algumas lesões, ó. Por exemplo, aqui o que você tem? É uma classificação aqui puramente anatômica. Você tem a fratura do ramo isquiopubiano do lado direito. Desse lado aqui, ó, fratura do ramo isquiopubiano do lado direito. Fratura do ramo isquiopubiano do lado esquerdo. Aqui, ó, disjunção da síntese pública. E disjunção de quem aqui? Sacro ilíaca direita. Ó, disjunção, né? A luxação na pelve a gente chama de disjunção. D-I-S-J. Disjunção da síntese pública e disjunção da sacro ilíaca direita. Aqui uma fratura do ilíaco direito, ó, que sangra pra caramba. O ilíaco, ó. E aqui a síntese pública aberta. Disjunção da síntese pública. Aqui uma fratura do ramo isquiopubiano do lado direito e uma disjunção da sacro
ilíaca direita. Então, na verdade, a gente tem o diagnóstico, ele é puramente anatômico. O tratamento, as lesões sim, por exemplo, eu arranquei a espinha ilíaca canto superior, que é aquela espinha que a gente sente aqui na frente da bacia, onde sai o músculo sartório. Tratamento, repouso, medicação, né? Ela é uma lesão estável. Eu fraturei o ilíaco direito. Por exemplo, eu fraturei aqui o ilíaco, ó. Fraturei o ilíaco e fiz uma disjunção da síntese pública. Fraturei o ilíaco direito. O que o paciente tem que fazer com o paciente desse? Internar, né? Exames, às vezes ele precisa de transfusão sanguínea, porque sangra bastante. Agora, o problema é o paciente que tem lesão complexa do anel pélvico, que eles chamam tipo C. É um paciente politraumatizado, alta energia. Aí tem que seguir a rotina do politrauma. Qual a rotina do politrauma? Pergunta de prova. O que você faz primeiro no PS, no politrauma? Primeira coisa que você faz? Colar cervical e vias aéreas superiores, ver se elas estão desobstruídas. É a primeira coisa, e a questão de prova, né? Então, ó, colar cervical, vias aéreas. Aqui, ó, reposição sanguínea. Normalmente eles usam 2 vias sanguíneas quando possível. Depois, a classificação lá no sistema nervoso central, eles usam muito Glasgow, né? Para verificar se o paciente tem que ser entubado ou não. Isso aqui, assim que o paciente chega no PS. O socorrista, ele vai identificar se o paciente tem que ser entubado ou não. E a partir daí, vai partir para o aparelho, né? Aparelho digestivo. Ele teve um trauma, pode ter um sangramento de fígado, pode ter um sangramento de baço, que são vísceras maciças, que são mais lesadas. Aparelho urinário, ó, uretra, bexiga, está logo atrás da pelve ali, na síntese pública, né? Tudo isso vai ter que ser identificado. Nosso aparelho locomotor. Como a gente estabiliza uma pelve? Você pode colocar simplesmente uma tração estabilizando a pelve? Posso. Igual aquela tração que vocês viram em fêmur. Você pode botar tentando estabilizar a pelve com uma tração. Você pode colocar um fixador externo. A gente viu hoje na turma B, né? Pode, a gente pode colocar um fixador externo. A gente põe no fêmur, mas a gente pode botar na pelve, no ilíaco direito, no ilíaco esquerdo, né? Estabilizando a pelve. A gente pode fazer uma fixação interna com placa parafusos, barras? Posso. Né? Isso aqui é um aparelhinho que alguns pronto-socorros têm, em que eles chamam de clamp. Isso aqui é um aparelho que, quando a paciente está com uma pelve muito mole, você pode apertar uma hemipelve contra outra hemipelve, tentando estabilizar um pouco que o paciente sangra menos. E se o paciente tiver com uma pelve muito mole, muito instável, ele pode morrer no pronto-socorro por choque hipovolêmico. Então, às vezes, esse aparelhinho ajuda. Quando eu não tenho esse aparelho, às vezes você amarra um lençol apertando um pouquinho uma pelve contra outra pelve, que diminui o sangramento. Em situações extremas, a gente pode fazer isso. Aqui, esse paciente aqui é um paciente que foi operado, ó, laparotomia. Ó, o cirurgião geral acabou de fazer a laparotomia, aí liberou o paciente para a gente colocar esse fixador externo. Por quê? Porque esse paciente ele tinha abertura da síntese pública e abertura da sacroiliaca. Então, ó, é fácil colocar o fixador externo, que todo mundo palpa a crista ilíaca, né? A nossa crista ilíaca, mesmo na pessoa obesa, ela é palpável. Então, ó, se põe aqui o que a gente falou, ó, a turma B hoje, ó. Tem um pino que vai no osso, né? O pino. O pino, ele é unido a uma barra, ó. Através do moldezinho, ele é unido à barra. Aí a gente aperta a pelve. Tá? Aqui, ó, o pino vai ao osso, né?
Aqui, ó, barras. Ó, barras, barras. Esse molde aqui, ó, que a gente chama de molde, é um conjunto de porcas, né, de material, que a gente vai unir o pino à barra. E com isso a gente faz a montagem que a gente quiser, ó. Aqui é uma montagem mais simples, ó, né? Aqui é uma montagem um pouquinho mais complexa. Você pode sair um pouquinho do abdômen para deixar o abdômen livre aqui para o cirurgião geral, né? Aí você monta a barra um pouquinho mais embaixo aqui, ó, mais inferior, né? Tá? Aqui a síntese pública, ó. Ó, essa pinça aqui, ó, reduzindo a síntese pública, abriu. Uma pinça reduzindo a síntese pública. Aqui colocação de placa. Placa, né? Placa. A nossa ortopedia ela é muito de anatomia. Aqui, por exemplo, na região da placa, aqui na síntese pública, tem o ligamento redondo do útero na mulher e o ducto deferente no homem. Tem que secar ele. Aqui, ó. Aqui, ó, parafuso no ilíaco direito, ó. Sangra bem o ilíaco direito. Aqui, placa no ilíaco direito, com parafuso. A gente viu hoje placa e parafuso, né? Vocês viram na tíbia, vocês viram no fêmur. Aqui, ó, placa e parafuso fixando a sacroilíaca direita. Esse diagnóstico anterior aqui foi de junção da sacroilíaca esquerda, desculpa, esquerda. Tá? Aqui, ó, uma sacroilíaca do lado direito, colocando placa com parafuso. Olha o plexo sacral aqui, ó. Como é que tem intimidade com a região, né? Tem que secar o plexo aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, a raiz de L5 tá aqui, ó. Aqui a raiz de S1, ó. Então tem intimidade com o plexo, né? Ó, placa com parafuso na síntese pública. Pegando aqui a região ramis pubiana aqui, ó, também. Aqui a placa com parafuso. Evidentemente, quando o Júnior estava falando de haste também do lado de tíbia, daquele filminho que nós mostramos para a turma B, ele estava falando do intensificador de imagem. É claro que o intensificador de imagem vai estar sempre presente, ó, a televisão, o raio-x, né? A televisão vai estar sempre presente, ajudando a gente, posicionando na posição do material, ó, por exemplo, com um parafuso, ó, entre o ilíaco e o sacro, ó. Ele vai ter que ajudar a gente, né, o intensificador de imagem, porque olha só a relação íntima do nervo aqui, ó, do canal, ó, do canal aqui do sacro, né, relação íntima com o parafuso, né? Tem que tomar cuidado com esses elementos. Aqui, ó, parafuso aqui, ó, na sacroilíaca, ó. Tá? Isso aqui é a região sacroilíaca, ó, que é sacro, né? Isso aqui é ilíaco, ó, parafuso na sacroilíaca. Né? Igual aqui, ó. Isso aqui é um parafuso na sacroilíaca, não é? Aqui também é um parafuso na sacroilíaca. Isso aqui é o quê? Esses pinos que estão vindo ao ilíaco aqui do lado direito e lado esquerdo. É um fixador externo. Aqui está pedindo para assinalar a alternativa incorreta. O tipo de tratamento das fraturas da pelve deve estar baseado na verificação de. Então, no tratamento das fraturas da pelve, a gente baseia-se em quê? Grau de estabilidade da lesão, condições hemodinâmicas do paciente no atendimento inicial, comorbidade, condição da fratura, se é aberta ou se é fechada. Então, qual que é a incorreta? Tudo isso tem que verificar, ó.
estabilidade da lesão, né? Se a lesão é instável, a gente tem que fixar. Condições hemodinâmicas do paciente, se o paciente está chocado, a gente tem que tratar. Se a fratura é exposta ou fechada, a gente tem que considerar isso. Fratura aberta é uma emergência, né? Agora, se o paciente é diabético, se ele é hipertenso, nesse momento inicial, a gente não considera muito. É claro que ele vai ter que ser acompanhado, mas nesse momento inicial, a gente não considera muito, né? Sempre que o paciente tiver lesão de pelve, toque retal, toque vaginal, porque de rotina tem que fazer, porque às vezes tem uma fratura oculta, exposta, oculta, e tem que se fazer o diagnóstico. Não é procedimento essencial no tratamento das lesões pélvicas abertas. O que não é essencial quando a lesão pélvica é exposta? Administração de antibiótico de amplo espectro, claro que tem que se fazer também, né? Fratura exposta aberta, utilização de tração esquelética, não vai valer muito a pena essa lesão exposta aberta, vai ser melhor botar um fixador externo. Estabilização da pelve através de fixador externo, melhor. Limpeza mecânica cirúrgica da ferida, debridamento de tecidos, reposição de volume, tudo isso tem que se fazer. O que não é essencial é a utilização de tração esquelética só. O restante tem que fazer tudo, né? Complicações, a pelve sangra muito, choque hemorrágico. O que tem ali na pelve que é mais superficial um pouquinho? Uretra, bexiga, ureter, plexo lombosacral, síndrome da angústia respiratória, pode acontecer. Tromboembolismo, é um paciente de alta energia, tem que tomar cuidado com o tromboembolismo pulmonar, né? Infecção pulmonar, o paciente vai ficar acamado, né? Infecção pulmonar, falência de múltiplos órgãos, é um paciente às vezes multidisciplinar, ele pode ter falência de múltiplos órgãos, pode ficar séptico, é um paciente grave. Tardiamente, a gente pode ter a dor residual, é comum dor residual e lesão de pelve, lesão neurológica, plexo lombar e sacral, a fratura não consolidar, igual a fratura de fêmur, de tíbia, né? A fratura do rádio, às vezes ela não consolida, como é que se chama isso? Pseudoartrose. E às vezes a redução anatômica da pelve ela é difícil. Então, às vezes, o paciente faz uma consolidação viciosa. Tá? O que a gente tem ali presente na pelve, que é muito, muito importante, onde se encosta a cabeça do fêmur? O acetábulo. Então, esse é o acetábulo. O que está articulando com o acetábulo? A cabeça do fêmur. Uma visão externa, uma visão interna aqui do acetábulo, né? O nosso acetábulo, para ele ser atingido, normalmente, o acetábulo é uma articulação muito protegida, né? Músculo, ligamento, ela é profunda. Na verdade, o acetábulo, né? Diferente, por exemplo, na mão, o acetábulo ele é profundo. Para ele ser atingido, é alta energia. Normalmente, alta energia e paciente politraumatizado. Para a gente ter uma fratura do acetábulo, quase sempre. Então, o acetábulo tem que se fazer um diagnóstico preciso, primeiro com raio-x simples. E sempre também tomografia. Pelve, você não faz só raio-x simples. A gente pergunta muito raio-x simples de pelve e de acetábulo, tem que gravar. A gente faz também tomografia. Tem que se fazer tomografia de pelve e do acetábulo. Então, por exemplo, incidência anteroposterior. Anteroposterior.
é igual a bacia. No acetábulo se faz um AP, né? O famoso anteroposterior. E se faz outras duas incidências especiais que sempre caem em concurso. Obturatriz e alar. Sempre cai em concurso, gente. Grave aqui, obturatriz e alar. A incidência obturatriz, eu vou voltar aqui, ó. A incidência obturatriz, ó, é uma incidência, ó, P, ó, por exemplo, estou estudando o acetábulo do lado esquerdo, isso aqui é um AP, acetábulo do lado direito, um AP. Na obturatriz, o que você vê bem? O forame obturatório. Por quê? Por que você consegue ver bem o forame obturatório? Porque você roda a ampola para dentro. Ó, eu rodo aqui, ó, a ampola para dentro. Ele é chamado de oblíquo interno, quer dizer, eu giro a ampola para dentro. Então, eu vejo bem o forame obturatório. E você tem que gravar que na incidência obturatriz, a gente vê dois elementos, a coluna anterior e o rebordo posterior do acetábulo. Porque o acetábulo da gente, ó, eu vou voltar aqui, ó, nosso acetábulo é assim, ó. O acetábulo, ó, ele tem, ó, isso aqui tudo é acetábulo. Ele tem, ó, uma coluna anterior, tudo isso aqui, ó. Ele tem uma coluna posterior, ó, tudo isso aqui, ó. Ele tem um rebordo anterior, que é esse aqui, ó. Ele tem um rebordo posterior, que é esse aqui, ó. São 4 elementos. Lembra do húmero proximal, que tem 4 elementos? Cabeça do húmero, tuberco maior, tuberco menor, diáfice do húmero. Acetábulo tem 4 elementos. Tá, ó. Eu tenho aqui o acetábulo. A coluna anterior tem tudo isso aqui, ó. A coluna posterior é tudo isso aqui. Essa aqui é a parte anterior. O rebordo anterior é isso aqui, ó. O rebordo posterior é isso aqui. Por que aqui está azul, vermelho? Porque o meu ilíaco, ele é o ilíaco, por exemplo, aqui eu estou com o meu ilíaco. Ele é formado, ó, pelo ilho, que é isso tudo aqui, ó. O azul aqui é o isquio, que é posterior e inferior. E o vermelho é o quê? É o pubis, que é anterior e inferior. Esse acetábulo aqui, ó, é formado, se você dividir em 5 partes, ó, 2/5 é formado pelo isquio, que é esse aqui, ó. 2/5 é formado pelo ilho, que está lá em cima, né? E 1/5 é formado pelo vermelho, que é o pubis, que está na frente, é mais anterior. Então, esse é o acetábulo. E lembrar que o acetábulo tem coluna anterior, coluna posterior, rebordo anterior, rebordo posterior. Aí, quando você vai ao raio-x, ó, você vai ter que gravar a incidência obturatriz. Eu vejo bem a coluna anterior e o rebordo posterior. Você vai ter que gravar. Incidência alar. Quando eu vejo bem a minha asa do ilíaco, eu vejo bem a coluna posterior e o rebordo anterior. Tem que gravar isso. Né? Coluna anterior, isso aqui é mais uma curiosidade, ó, representada pela linha ilho-pectínea. E a coluna posterior representada pela linha ilho-isquiática. O que é isso? Ó, acho que aqui está melhor. Ó, isso aqui é a incidência alar. Por que é alar? Porque está rodado lateralmente. Ó. Eu vejo muito bem a asa do ilíaco. Então, a incidência alar tem 2 elementos. Número 1 aqui, ó. Aqui está a espinha isquiática, isso aqui é a parte posterior. É a linha ilho-isquiática. É a coluna posterior. E número 2 aqui é o rebordo anterior. A incidência obturatriz está aqui, ó. Por que obturatriz? Porque eu vejo bem o forame obturatório. Está aqui, ó.
Quem que é a incidência obturatriz, que eu rodei a ampola para dentro, internamente, quem que ela representa? A coluna anterior, representada pela linha número 1, a ilho pectínea, por causa do músculo pectíneo, está aqui na frente, e pelo número 2, que é o rebordo posterior. Então, acho que de acetábulo, o mais importante são as incidências, né? Que eles cobram mais, todos cobram mais. Então, aqui, ó, a P, obturatriz, ó. Por que é obturatriz? Que eu estou vendo bem o forame obturatório aqui, ó. Então, que representa dois elementos. Qual que é essa linha aqui? Que é a coluna anterior. Qual é? Ilho pectínea. Qual que é? Tem até uma fratura aqui, na verdade. Qual que é esse rebordo aqui? Isso aqui atrás, ó. Você contorna um rebordo aqui, ó. Rebordo posterior. Obturatriz é isso. Coluna anterior, rebordo posterior. E a lar? O que você vai ver bem na lar? Quando você está vendo muito bem a asa do ilíaco. Por que você sabe que é a lar? Olha a asa do ilíaco aqui, ó. Por que eu sei que é obturatriz? Olha o forame obturatório aqui, ó. Ó, obturatriz. Por que eu sei que é a lar? Eu estou vendo a asa do ilíaco. Eu nem vejo forame obturatório. Então, a lar, dois elementos. Quais são? Em linha, ilho. Ó, espinha isquiática está aqui, ó. Linha ilho isquiática. Ó, linha ilho isquiática. E a coluna anterior. A coluna posterior, né? Que é a linha ilho isquiática. E o rebordo anterior, que é esse aqui, ó. Você tem que contornar aqui, você vai ver um rebordo aqui, ó, do acetábulo, ó. Muito cuidado, evidentemente. Tá? Quando, né, porque eles perguntam, a labituratriz é muito cobrado mesmo em concurso, de modo geral. Qual a representação radiográfica da coluna posterior? É a linha ilho isquiática. Linha ilho isquiática. Tá? Linha ilho isquiática, ó. A fratura do acetábulo aqui, ó. Esse lado esquerdo. A paciente tá de roupa, olha só, um fecheclé aqui, né? Fratura do acetábulo aqui ó, do lado direito. Evidentemente, é um paciente que vai ter que ser melhor estudado. Né? Tomografia sempre se faz, ó. O acetábulo do lado direito está normal, ó, a cabeça do fêmur, aqui o acetábulo. Agora, o acetábulo do lado esquerdo está lesado, ó. A cabeça do fêmur está aqui, ó. Aqui o acetábulo todo fragmentado, né? E é difícil tratar acetábulo, tá? Aqui, ó, a tomografia vai fazendo cortes, ó. Ele vai caminhando de superior, cortes transversais, ó, superior, superior. Você vê a sacroiliaca, ó, do lado direito, ó. Direita, esquerda, ó, direita, né? Aí você vai caminhando aqui, ó, mais inferior um pouco, você vê esse lado aqui tá normal. Aqui, ó, a gente vê aqui, ó, um pedacinho da cabeça do fêmur, acetábulo normal em volta, e aqui um pedaço da cabeça do fêmur. Aqui a gente vê a cabeça do fêmur, do lado direito, e o acetábulo todo desarranjado, né, todo fraturado aqui em volta da cabeça do fêmur. Aqui tem um fragmento aqui dentro do acetábulo, dentro da articulação, né, do quadril, entre o coxo femoral, né, a articulação do quadril. Tem um fragmento aqui que tem que ser melhor estudado com tomografia. Parece que foi arrancado o acetábulo. No acetábulo a gente tem vários traços de fraturas, ó, mas quando o acetábulo é desviado,
que normalmente é desviado, é muito grave, né? Porque é uma articulação. Toda articulação, quando ela é desviada, a fratura é desviada, né? Claro que é grave. O primeiro exame a ser realizado durante a avaliação inicial de qualquer paciente politraumatizado é qual exame? Você faz o quê? Estudo radiográfico nas incidências oblíquas, oblíqua interna, oblíqua externa, a laia obturatriz? Não, tá? Você faz um estudo radiográfico na incidência AP? Porque aquele paciente vai estar na maca, você primeiramente faz um AP, você faz coluna, você faz crânio, você faz tórax, não. É um paciente politrauma. Tomografia, não, isso é em segundo plano. Estudo radiográfico na incidência posterior para anterior, o paciente vai ter que, por exemplo, se ele estiver na maca, ele vai ter que estar de barriga para baixo. Como é que você vai botar um politraumatizado de barriga para baixo para fazer uma incidência de posterior para anterior? Não tem como. Então tem que ser o mais simples, né? O exame inicial é o mais simples, estudo radiográfico na incidência em AP, antero-posterior, tá? Você pode fazer AP cervical, você pode fazer AP de crânio, você pode fazer AP da bacia, você pode fazer AP do tórax no politrauma. Ninguém vai fazer PA do tórax no politrauma. Você não vai botar o paciente politrauma em pé, por exemplo, fazer um PA. Vai fazer um AP do tórax. Tratamento conservador cirúrgico, né? Quando o acetábulo tem desvio cirúrgico, tratamento difícil, com placas especiais, parafusos canulados, tratamento cirúrgico do acetábulo, ele é muito difícil. Aqui é um acetábulo com placa e parafusos, ó. A saco ilíaca aqui também, ó, com placa e parafuso, tá? O acetábulo aqui, uma lesão antiga já com placa e parafuso e que necrosou a cabeça do fêmur. Tal foi a energia. A cabeça do fêmur não é mais redonda. O acetábulo complica muito, né? Agudamente, o que a gente pode ter? Lesão vascular, lesão nervosa. O acetábulo pode penetrar no acidente, a cabeça do fêmur pode ir para dentro da pelve, né, destruindo o acetábulo. Ele pode infeccionar, porque normalmente as cirurgias são longas, que são cirurgias de infecções de acessos amplos. Trombose venosa pode acontecer, né? Um paciente politrauma, pode falhar a fixação, várias complicações. E tardiamente, o que pode acontecer com a articulação ali entre o acetábulo e a cabeça do fêmur? Da artrose, né? Pode necrosar, ó, a cabeça do fêmur, igual tá aqui, ó. Na verdade, aqui a cabeça do fêmur ela não está redonda mais, ela está oval, ela necrosou. E o quadril? O quadril pode sofrer uma luxação, igual o ombro sofre luxação, o quadril pode sofrer também, é mais difícil, né? Muito mais difícil, claro. Então, poucas vezes a gente tem luxação coxofemoral, luxação do quadril. E quando tem, é alta energia. Às vezes não está fazendo uso de cinto de segurança, o paciente sofre acidente de trânsito. Normalmente, a luxação do quadril é pacientes mais jovens, porque tem relação com acidente. Normalmente é um politraumatizado, lembrar sempre de alta energia no politraumatizado. Então, o que acontece? Ó? O acetábulo fica vazio, ó, e a cabeça do fêmur, nesse caso aqui, foi lá para frente e para baixo. Ó. Então, ó, é uma luxação, isso aqui é uma luxação coxofemoral anterior. Ó. Isso aqui é anterior, a cabeça do fêmur ela vai para baixo, quase sempre. O acetábulo fica vazio. O quadril encontra-se em extensão, rotação externa, isso aqui, curiosidade, né?
E a abdução, flexão e rotação externa é quando é inferior. Mas a gente não costuma cobrar isso aqui. Isso aqui é a posição do membro na hora do diagnóstico. A gente não costuma cobrar muito a vocês, não. Por exemplo, aqui uma luxação já é posterior. O que aconteceu? Quase sempre, ó, aqui está a acetábulo vazia, quase sempre o acetábulo, a cabeça do fêmur vai lá para cima, posterior. O que está lá atrás? O nervo ciático. E a perna fica assim, bem encurtada. Por que ela fica bem encurtada? E rodada internamente? Porque a cabeça do fêmur vai lá para cima. Quase sempre assim é posterior. A cabeça do fêmur, ela vai para cima. E quando a cabeça do fêmur fica aqui embaixo, ela quase sempre ela é anterior. Ela vem para frente do acetábulo. O acetábulo está aqui. Quando a cabeça do fêmur vai para cima, quase sempre ela é posterior. O quadril fica semifletido, aduzido e rodado internamente, assim, ó. Semifletido, aduzido e rodado internamente. A gente não costuma cobrar muita posição para vocês em prova do quadril em luxação, não, tá? Quadril. Ó, o que tem na frente do quadril? A artéria vem nervo femoral. Pode ser atingido numa luxação anterior. O que tem atrás do quadril? O nervo isquiático. Pode ser atingido numa luxação posterior. Né? Lembra da fratura do acetábulo? O que pode acontecer? Na luxação do quadril, quer dizer, você perdeu a articulação ali por um período, ela pode dar artrose da articulação, pode necrosar a cabeça do fêmur também, né? É correto afirmar em relação à luxação posterior? É correto afirmar o quê? Ocorre quando o quadril é forçado em abdução e rotação externa? Não. Normalmente é adução e rotação interna. É uma fratura do acetábulo com protusão do fêmur proximal para dentro da pelve? Não, isso aqui é fratura luxação central. Isso aqui a gente não falou. É o tipo de luxação coxofemoral traumática mais comum e frequentemente está associada à fratura do rebordo posterior do acetábulo. A luxação posterior é mais comum. Isso é muito comum em acidente de trânsito. A lesão associada do nervo ciático em 10% dos casos. Essa aqui que é a resposta. A luxação posterior é a luxação do quadril mais comum, mais do que a anterior. Frequentemente está associada a uma fratura do rebordo posterior do acetábulo. E pode lesar o nervo isquiático em 10% dos casos. É extremamente rara? Não, em torno de 5%, né? 3 a 5% de todas as luxações pode ser do quadril. Tá? Tá bom? Então a resposta certa é a resposta C. A gente pode ter muita lesão associada, né? Quando a gente luxa o quadril, ó, tem que ter alta energia, ó, cabeça do fêmur, colo do fêmur, diáfise do fêmur, fratura do acetábulo, lesões pélvicas, lesão ligamentar do joelho, fratura do joelho, né? Fratura da patela, porque o impacto inicial pode ser na patela. Você é sentado no banco do carro, o impacto inicial pode ser na patela, né? Então, são lesões associadas. As afirmativas em relação aos mecanismos de lesão da luxação anterior. A luxação ocorre como resultado de uma hiperabdução e extensão do quadril. A luxação anterior, o quadril está normalmente abduzido. Pode acontecer em acidente motociclístico quando a vítima encontra-se com os quadris fletidos, abduzidos em rotação externa. É a posição que a pessoa fica sentada na moto. Mas a gente não costuma cobrar muito isso, não. Ocorre a luxação superior quando os quadris dos pacientes tiverem flexão.
Não, normalmente extensão. A luxação superior. A gente não cobra muito isso. Ocorre a luxação inferior quando os quadris pacientes estiverem em extensão. Normalmente é quando eles estiverem em flexão. Também a gente não, na verdade, a gente não cobra muito a posição do quadril, né, na luxação coxofemoral, tá? A luxação do quadril. Pode acontecer artrose, pode ter alteração do espaço articular. Eu posso ter necrose da cabeça do fêmur, tá? Aqui tem uma articulação totalmente destruída, ó, do quadril esquerdo, do quadril direito. Isso aqui para vocês terem uma noção de que é uma destruição articular, ó. Você não vê mais isso aqui, não é por causa de luxação do quadril, não, mas é uma destruição da articulação, ó. Você nem vê espaço articular mais aqui, ó, do lado esquerdo. Você não vê espaço articular mais do lado direito, né? Claro que o paciente tem muita dor e claro que isso aqui é indicação de artroplastia do quadril, né? Entenderam? Deu para vocês terem uma noção, gente? Alô? Alô? Deu Alô? sim. Obrigada. Boa noite, tá? Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau.